tentar explicar para vocês o que é um sopro ejetivo. O que é o sopro ejetivo? Em primeiro lugar, o sopro ejetivo ele é um subtipo de sopro de regurgitação. Então, ele é um subtipo de sopro de regurgitação. Só que é um sopro de regurgitação que tem uma característica especial. Aqui está a primeira agulha, aqui está a segunda agulha. Então, se ele é de regurgitação, ele começa com a primeira agulha. Só que ele, em vez de ser em faixa, ele é crescendo e decrescendo. Então, ele é um sopro crescendo e decrescendo, mas que é de regurgitação. Quer dizer, ele já sopra desde a contração isovolumétrica. E o protótipo desse tipo de sopro é a comunicação interventricular, eu vou explicar, e a outra condição que é a insuficiência mitral aguda. Então, na insuficiência mitral aguda e na comunicação interventricular, o que acontece na comunicação interventricular? Eu tenho a pressão do VE, que é 5 vezes maior do que a pressão do VD, e eu tenho um buraquinho entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Olha, se eu tenho um buraquinho aqui, é claro que quando começa a contração, a pressão do VE é maior do que a pressão do VD, o sangue vai passar um pouco do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. Então, através do buraco, eu vou ter um sopro. Só que essa pressão aqui é muito alta e essa pressão é muito baixa. Então, há uma diferença de pressão que forma uma tenda de campanha, como se fosse um naipe de ouro. Então, o sopro do CIV é um sopro que vai de B1 a B2, porém, não é em barra, é um sopro crescendo e decrescendo por causa do gradiente, da diferença de pressão. E na insuficiência mitral aguda, o ventrículo não tem tempo de crescer. Então, o que acontece? A pressão do ventrículo, quando ele se contrai, ele joga sangue na aurícula, mas a aurícula não teve tempo de crescer. E o ventrículo também não está crescido ainda. Então, é um desenvolvimento pressórico muito grande e que faz o mesmo aspecto da curva do ciclo cardíaco na sístole. Como é que é? É uma pressão que sobe e que desce na sístole. Por isso, na insuficiência mitral aguda também, o sopro vai ser crescendo e decrescendo e vai começar desde a primeira agulha. Na prática, qual é o grande exemplo de insuficiência mitral aguda? Nós temos a endocardite infecciosa, que é uma infecção do aparelho valvular, em quem já tem uma lesão valvular, como por exemplo o prolapso da válvula mitral, aí rompe as cordoalhas e faz insuficiência mitral aguda. E a outra causa, que é uma causa muito importante, é o paciente que interna no hospital com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Interno com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Infarto agudo do miocárdio do tipo diafragmático. Esse infarto diafragmático, ele geralmente é decorrente de obstrução da coronária direita. Então, como ele é decorrente de obstrução da coronária direita, o que vai acontecer? A coronária direita, ela irriga o músculo papilar posterior. Então, como ela irriga o músculo papilar posterior, ele não vai conseguir ter competência para sustentar o aparelho valvular mitral. Então, o ventrículo se contrair, vai jogar o sangue na aurícula. Então, quando o paciente tem um infarto de parede diafragmática, ele pode desenvolver, ao longo dos dias, uma disfunção do músculo papilar, ou seja, uma insuficiência mitral aguda. E essa insuficiência mitral aguda pode dar um sopro, então, que é de regurgitação, mas é um sopro do tipo ejetivo. Quando o CIV tem um buraco muito pequenininho, a diferença de pressão é muito grande, então o paciente sopra muito. E se chama doença de Rogier. Então, o que é doença de Rogier? Doença de Rogier é quando o paciente tem um CIV muito pequenininho. Então, a diferença de pressão entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito é muito grande. Então, sopra muito. Quanto maior a diferença de pressão, maior o sopro.